Olá, amigos. Hoje, terceira aula sobre o Príncipe de Maquiavel. Estudaremos a segunda metade do capítulo 3. Nós vimos que o capítulo 3 é um capítulo relativamente longo, com 14 divisões. Nós fizemos o estudo até a sexta, na segunda aula. E hoje terminamos o capítulo 3. Na aula que vem, veremos os capítulos 4 e 5, que são pequenos, mas muito importantes e merecem uma atenção concentrada. Bom, o sétimo item do capítulo 3 diz o seguinte: os romanos, nas províncias que conquistaram, observaram bem estas questões. Assentaram colônias, entretiveram os menos potentes para que não crescessem em força e autoridade, enfraqueceram os potentes e não permitiram que crescesse a fama de estrangeiros poderosos. Bom, então nós vimos que o Príncipe é um tratado que a gente pode chamar de tratado de ciência política, tal como concebemos hoje esse campo de conhecimento, de saber. E vimos que Maquiavel, nesse tratado, ele descreve as maneiras pelas quais os homens de poder chegam ao poder, como eles conseguem manter esse poder ou que equívocos cometem para perder o poder. Nós temos tentado fazer a correlação do Príncipe com tudo que vem acontecendo no Brasil dos últimos anos. Não só para nós compreendermos melhor a nossa história recente, mas também para que nós, como cidadãos, tenhamos uma visão mais madura do ponto de vista da ciência política, daquilo que nós, como cidadãos, podemos e devemos fazer no exercício diário dessa cidadania. Nós já sabemos que a cidadania é uma construção, que esse exercício é cheio de frustrações, é marcado por frustrações. De um modo geral, o sistema tradicional de política deseja impor a nós um número maior possível de frustrações exatamente para que nós deixemos a política de lado. E nós insistimos no fato de que a construção dessa atividade de cidadania é uma construção que realmente exige esforço e vigilância permanente, não é? Então nós vimos que o Maquiavel descreve todos os problemas que um governante enfrenta e que na disputa pelo poder, nos atos de chegada ao poder e de manutenção desse poder, existe muito mais perversidade, existe muito mais sagacidade, existe muito mais falta de ética e de moral do que qualquer outra coisa, não é? Então eu tenho advertido, né? Muitas vezes eu digo às pessoas que me acompanham que a nossa direita, que o nosso povo conservador, claro, até pela própria natureza de ser conservador, a nossa direita é uma direita religiosa e romântica. Como romântica, ela espera o ideal, e como religiosa, ela espera que as ações sejam justas, sejam pautadas pela dignidade da ética, da moral, não é? E eu venho insistindo na nossa necessidade de conhecer Maquiavel exatamente para que fique claro que o mundo da política é um mundo muito diferente do mundo da fé. E que, embora nós tenhamos fé e dignidade e queiramos exercer isso, e fazemos isso com todo o amor e o espírito cristão, no nosso caso, que isso pede, embora seja assim no nosso interior, a realidade da política exige que nós conheçamos esta Bíblia aqui, sobre outras, sobre todos os outros livros de ciência política. Este aqui é, de fato, o mais importante. Então aqui no capítulo 7, abertura do capítulo, Maquiavel chamou a importância do leitor para esses pontos: assentar colônias, entreter os menos potentes para que não cresçam, enfraquecer os potentes e não permitir que sejam informadas as existências dos potentes do estrangeiro, não permitir que sejam conhecidos, não é? Pois bem, nós fazemos tudo errado. No Brasil, a nossa política conservadora faz absolutamente tudo isso errado. Quero que me baste somente o caso da Grécia como exemplo. Agora, então, ele apresentou o elemento central da parte 7 e vem agora com uma ilustração, com uma exemplificação.
para corroborar, para confirmar a ideia e os argumentos. Primeiro, os romanos conquistaram a aliança dos aqueus e etólios. Depois, enfraqueceram a Macedônia e derrotaram Antíoco. E, por fim, nunca permitiram que os aqueus e os etólios, por seus méritos, engrandecessem o Estado. Percebem? O Maquiavel, na sua redação, ele tem sempre esse modo de construir o texto. Ele apresenta uma ideia e comprova a verdade dessa ideia. Aí ele continua. A força de persuasão de Filipe V não nos convenceu a serem amigos sem enfraquecê-lo. O poder de Antíoco não obteve que lhe consentissem manter na província alguma autoridade, porque os romanos fizeram nestes casos o que todos os príncipes sábios devem fazer. Quando a gente ouve a palavra príncipe, a gente tem que pensar presidentes, governadores, a gente tem que transpor para toda a estrutura política de qualquer sistema de governo, né? Não só devem considerar as diferenças presentes, como também as futuras, para assim preveni-las com todos os meios, porque, prevendo a distância, facilmente pode-se remediar. Mas, se esperar que se apresentem, o remédio não é dado nem na hora certa. O remédio não é dado na hora certa. A doença tornou-se incurável. Então, ele faz uma metáfora com a saúde. E depois vai fazer uma com uma patologia respiratória, acho que com a pneumonia. Então, reparem, vejam só. Maquiavel diz o seguinte: você, uma vez que chegou ao poder, você precisa manter esse poder. Uma das estratégias de manutenção é mantendo os seus inimigos fracos, mantendo também fracos os seus vizinhos, ou pelo menos impedindo que eles cresçam, né? E impedindo que outros governos mais fortes sejam sabidos pelos seus governados. Agora ele diz, olha, problemas presentes precisam ser enfrentados imediatamente, e problemas futuros percebidos presentemente precisam ser evitados também imediatamente, não é? Por isso ele faz essa metáfora aqui do medicamento, não é? Em relação a uma doença qualquer. Agora ele entra no item 8. Também aqui, como dizem os médicos, sobre a tuberculose, não é pneumonia, tuberculose. No início, o mal é fácil de curar e difícil de diagnosticar. Mas, com o passar do tempo, não tendo sido nem reconhecido nem medicada, torna-se fácil de diagnosticar e difícil de curar. Ok? Então, surgiu um problema, resolva-o imediatamente. O mesmo sucede nos assuntos de Estado. Prevendo os males que nascem, o que só é permitido a um sábio, estes são curados rapidamente. Mas, quando se permite que cresçam por não havê-los previsto, todos os reconhecem, porém não há mais remédio. Tal foi o que aconteceu, por exemplo, com o crescimento de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes mostrou as garras naquele episódio do Ramagem. Então, logo o Bolsonaro nomeou o Ramagem para a diretoria da Polícia Federal, o Alexandre interferiu nesse ato de livre nomeação do presidente da República, né? Um ato que é uma prerrogativa do presidente da República. Então, ali marcou-se o início de uma atividade arbitrária, o início de uma forçação que deveria ser cortada. O corte não foi feito naquele momento, veio uma segunda ação, e uma terceira, e uma quarta, até que chegou um instante em que não se pôde mais, não havia mais elementos, nem apoio para a contenção dessa força, porque a força cresceu absurdamente, e a força veio com atos de arbítrio que afetaram os potenciais apoiadores do presidente da República, né? E a força instituiu o medo, e ao fazer isso, enfraqueceu todo o sistema do executivo, né? Pois bem, professor, mas como é que se poderia fazer isso? Vejam bem,
Alguém há de dizer, né? Agora que passou o tempo, o senhor vem com uma resposta. Ora, é para isso que existe a história, é para isso que existe a ciência política. Para que os assessores dos grandes líderes estudem. E ao estudarem, possam fazer as devidas advertências, as devidas orientações e sugestões, não é? Vejam bem, eu já falei nas aulas anteriores que quem derrubou o Bolsonaro foi o sistema financeiro, sobretudo o sistema financeiro internacional. Os grandes bancos fizeram isso. Fizeram isso através do STF, usando o STF. O mesmo STF que foi usado para prender Lula foi usado para soltá-lo e para derrubar a possibilidade de Bolsonaro se reeleger, não é? Então, dever-se-ia ter pensado nos elementos que circundavam isso. Ora, quais são as forças que estão por trás disso? Se eu não posso ou não quero atacar Alexandre de Moraes ou o STF, por que eu não posso refletir sobre quais seriam as forças do por detrás? Se essas forças do por detrás são aquelas que realmente manipulam o jogo, se são elas que efetivamente controlam tudo e dão ser a um projeto político, por que é que eu não posso chamá-las para conversar? Não é? Se houvesse, por exemplo, a identificação de que o mercado financeiro sentiu-se enfraquecido com a dinâmica econômica imposta pelo governo Bolsonaro, se não houve contratação de empréstimos internacionais, se a inflação foi controlada, se os juros caíram, se o Banco Central ficou autônomo, se a economia se equilibrou e os bancos perderam muito, e uma outra força chamada agronegócio cresceu muito, nós temos aí o verdadeiro peso e o verdadeiro contrapeso que ficam à margem do mundo da política, que ficam atrás do mundo da política, controlando esse mundo da política e usando as forças internas dessas três relações de poder para alcançar os próprios objetivos. O que se deveria ter feito, então, era chamar essa força de poder para uma conversação, não é? Para uma negociação. Se isso tivesse sido feito naquele momento, essa força judicial teria sido contida. Pois bem, continuemos aqui. O mesmo sucede nos assuntos de Estado, prevendo males que nascem, o que só é permitido a um sábio, estes são curados rapidamente. Mas quando se permite que cresçam, por não havê-los previsto, todos os reconhecem, porém não há mais remédio. Mas os romanos, prevendo os inconvenientes, sempre os remediaram. Então vocês estão notando que Maquiavel usa o modo de agir do Império Romano como um dos exemplos de organização política bem-sucedida, não é? Em todos os elementos ligados, ao menos até aqui, à conquista e à manutenção da conquista, não é? Nunca permitiram que crescessem para fugir de uma guerra, pois sabiam que guerra não é evitada, mas adiada para a vantagem dos outros. Vejam que fala importantíssima. Guerra tem que ser guerreada, segundo Maquiavel. Quando você adia uma guerra, você facilita as ações do seu inimigo. Maquiavel é claro aqui nisso e ele demonstra isso com exemplos da história passada, anterior a ele, e do presente observado por ele. Quiseram guerrear contra Filipe V e Antíoco na Grécia, para não precisar fazê-lo na Itália. Poderiam fugir a uma ou a outra, não quiseram. Ou seja, os romanos, que são autores daquela frase clássica, né? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Os romanos sempre entenderam que guerra tem que ser guerreada. Nunca gostaram do que aconselham os sábios dos nossos tempos. E os sábios dos nossos tempos também aconselham isso que os sábios do tempo de Maquiavel aconselhavam. Aspas. Gozar dos benefícios que o tempo traz, mas sim de sua própria virtude e prudência. Porque o tempo retarda todas as coisas e pode tornar o bem em mal e o mal em bem. E assim Maquiavel termina o item 8. Vamos ao 9. Estamos acabando, hein? O capítulo 3. Mas voltemos à França e examinemos
se fez alguma coisa do que foi dito. Falarei de Luís XII e não de Carlos VIII, daquele que, por haver mantido por mais tempo suas conquistas na Itália, viram-se melhor seus progressos. Verão como ele fez o contrário do que se deve fazer para manter o poder em uma província diferente por etnia e língua. Ou seja, Maquiavel acabou de dar exemplo dos romanos, que fazem a coisa certa, e agora vai dar exemplo da França fazendo a coisa errada. Item 10. O rei Luís XII foi posto na Itália pela ambição dos venezianos, que queriam assegurar o domínio de metade da Lombardia. Vejam isso. Não quero censurar a atitude do rei, porque, querendo começar a pôr o pé na Itália, e não tendo amigos neste país, ou melhor, pelo comportamento do rei Carlos VIII, tendo todas as portas fechadas, foi forçado a tomar as amizades que podia. Teria conseguido seu intento se não houvesse cometido erros em todas as outras decisões. Conquistada, assim, a Lombardia, o rei readquiriu imediatamente a reputação perdida por Carlos VIII. Gênova cedeu. Os florentinos tornaram-se seus amigos. O Marquês de Mantua, o Duque de Ferrara, os Bentivoglio, Catarina Sforza de Forli, os senhores de Faenza, aí ele vai citando todos os que o apoiaram. Todos foram ao seu encontro para ser seu amigo, claro, estava com poder, não é? Então puderam considerar os venezianos a temeridade de sua atitude. Para conquistar 2 regiões na Lombardia, tornaram o rei senhor de 1/3 da Itália. Entenderam? O grande equívoco. Para tomar um pedaço de uma região, deram 1/3 da totalidade. Aí entra o item 11 agora. Considere-se agora como seria fácil ao rei manter sua reputação na Itália. Se ele houvesse observado as regras acima descritas, e mantido seguros e protegidos todos aqueles amigos, os quais, sendo em grande número fracos e temerosos, uns da igreja, outros dos venezianos, sempre quiseram estar com ele. Por meio deles, teria podido facilmente assegurar-se contra os que continuavam potentes. Mas ele, chegando a Milão, fez o contrário, ajudando o Papa Alexandre a ocupar a Romanha. Não percebeu que, assim fazendo, tornava-se fraco, claro, o Papa, não é? Perdendo amigos e os que haviam se oferecido a ele, e tornava forte a igreja, acrescendo ao espiritual, que lhe dá tanta autoridade, o poder temporal. Então, ele, ao aproximar-se da igreja e tornar forte a igreja, que já tem a seu favor um grande poder, que é o poder da fé, ele ainda deu a ela o poder terreno, fortalecendo, portanto, um grupo poderoso que, com essa aproximação, tornou-se ainda mais poderoso. Cometido o primeiro erro, foi constrangido a continuar até que, para pôr fim à ambição de Alexandre e para que não se tornasse senhor da Toscana, foi obrigado a vir para a Itália. Vale lembrar, né, gente, que a igreja tem o seu Estado, Vaticano. Também vale lembrar que a igreja sempre teve os seus exércitos e as suas guardas, até por força das invasões mouras que toda a Península Ibérica sofreu, até por conta da necessidade de retomar os territórios perdidos nessas invasões através das cruzadas. Todo mundo se lembra disso, né? Então, a igreja não tinha só poder espiritual, tinha também poder de Estado e de exército, né? De força militar. Perdeu os amigos quando, por querer o reino de Nápoles, dividiu-o com o rei da Espanha, onde havia sido autoridade na Itália, pôs um companheiro a quem os ambiciosos e os descontentes pudessem recorrer. No meio onde teria podido deixar um soberano seu emissário, tirou-o para colocar um que poderia expulsá-lo. Então, Maquiavel vai chamar a atenção para as escolhas, não é? Uma vez que um território, que uma forma de poder, que o alcance do poder está feito, há que se pensar em todas as estratégias para mantê-lo. E uma delas é manter amigos aqueles fracos que estão próximos. Manter a amizade desses fracos que estão próximos e que, apesar das fraquezas individuais, deram apoio
E com esses diferentes pequenos apoios, foi possível manter e conquistar aquele poder, não é? Então, se você depois, com uma aproximação, você desagrada toda essa coletividade, você, em vez de fortalecer-se, constrói o próprio enfraquecimento. Aí chega o item 12, ele diz assim: é coisa realmente natural e comum desejar conquistar, e sempre que os homens podem e o fazem, serão louvados e não censurados. Mas quando não podem e querem fazê-lo de qualquer modo, aqui está o erro e a censura. Se a França, portanto, possuía as forças para atacar Nápoles, deveria tê-lo feito. Se não podia, não deveria dividi-la. Percebem o erro estratégico? Se dividiu a Lombardia com os venezianos, mereceu a desculpa por ter sido com eles que entrou na Itália. Mas com Nápoles merece censura por não ter a desculpa de tal necessidade. Então, se essa divisão fosse uma necessidade, não haveria desagradado, mas como não era necessário, desagradou. Havia, portanto, Luís XII cometido estes 5 erros. Eliminou os mais fracos na Itália. Os mais fracos você não elimina, você mantém, né? Eliminou os mais fracos. Na Itália, deu mais força a um potente. Trouxe para ela um estrangeiro potentíssimo. Não veio morar, não instalou colônias. Lembram-se que todos esses 5 itens tinham sido falados na primeira parte do capítulo 3, né? E nós ainda fizemos a comparação com o interior do Brasil, com o próprio Brasil. E esse instalar colônias, a esquerda faz muito bem, não é? Com o MST, com o MTST, com os diferentes coletivos, com as minorias, isso tudo não deixa de ser uma forma de instalar, de constituir, de disseminar em todo o país pequenos grupos aos quais se dão migalhas que ocupam os territórios e fortalecem a coletividade. Bom, aí chegamos ao item 13, ao penúltimo. Diz assim: estes erros, quando o rei ainda vivia, não lhe causariam dano, se não houvesse cometido o 6º erro: tirar o Estado dos venezianos. Porque se não tivesse dado força à igreja, nem trazido a Espanha à Itália, teria sido razoável diminuir-lhes o poder. Mas, tendo tomado tais atitudes, não deveria consentir em sua ruína. Porque poderosos manteriam os adversários longe da Lombardia. Seja porque a queriam, seja porque os outros não teriam interesse em tirar a Lombardia da França para entregá-la aos venezianos. Entenderam? Por outro lado, os espanhóis não ousariam combater simultaneamente França e Veneza. E se alguém dissesse: o rei Luís XII cedeu a Romanha ao Papa Alexandre e o reino de Nápoles à Espanha para fugir a uma guerra, respondo com as razões antes expostas: nunca se deve deixar continuar uma desordem para fugir a uma guerra. Essa é uma frase extraordinária. Pois não se foge, adia-se e fica-se em desvantagem. Se você foge, um problema. Se você adia, um problema. E se alguns outros alegassem que assim o rei obteria do Papa a anulação de seu casamento e o chapéu cardinalício para o arcebispo de Rouen, respondo com o que direi mais adiante, quanto à palavra do príncipe e de como deve ser mantida. Então, ele jogou para frente essa fala sobre o peso da palavra, o valor da palavra. Isso acabará sendo mais tratado nos próximos capítulos. O rei Luís XII perdeu, portanto, a Lombardia por não observar os termos observados por outros que conquistaram províncias e quiseram mantê-las. Não é milagre isto, mas um fato comum e lógico. Sobre este assunto falei em Nantes com o arcebispo de Rouen quando o Valentino ocupava a Romanha. O Valentino era o César Borgia. Dizia-me o cardeal de Rouen que os italianos não entendiam de guerra. Respondi-lhe que os franceses não entendiam de Estado, pois se entendessem não permitiriam à Igreja tanta grandeza. Por experiência, viu-se que a grandeza da Igreja e da Espanha, na Itália, foi causada pela França, e a sua ruína causada pelas primeiras. De onde se tira uma regra geral que nunca ou raramente falha,
quem é a causa de alguém tornar-se poderoso será derrubado. Eu vou reler a frase anterior para vocês entenderem. Você só entende a frase anterior quando vem essa regra geral. Vejam lá. Por experiência, viu-se que a grandeza da Igreja e da Espanha foi causada pela França, e a sua ruína, ou seja, da França, causada pelas primeiras. Quais são as primeiras? A Igreja e a Espanha. E é aí que vem essa conclusão. Desse ato equivocado da França, dando poder à Igreja e à Espanha, veio a derrota da própria França. E aí o Maquiavel tira desse exemplo uma regra, que ele vai chamar de regra geral. Mas ele depois relativiza esse geral. Ele diz assim, de onde se tira uma regra geral que nunca ou raramente falha. Qual é a regra geral? Quem é a causa de alguém tornar-se poderoso será derrubado. Pois esse poder adveio dele, seja por engenho ou força, e os dois são mal vistos por quem tornou-se poderoso. Entenderam aí? Vou reler esse pedacinho final. Ó. Quem é a causa de alguém tornar-se poderoso será derrubado, pois esse poder adveio dele, seja por engenho ou força, e os dois são mal vistos por quem tornou-se poderoso. Então, é isso, meus caros. Nós, cristãos, brasileiros, conservadores, buscamos na nossa vida pessoal as referências da ética e da moral, e devemos fazê-lo, mas quando nós olhamos para o mundo e para as ações da política, nós temos que manter a nossa ética e a nossa moral dentro de nós, mas nós temos que observar essas ações com os preceitos lá de Mateus 10, 16, né? Da serpente e da pomba. É isso que Maquiavel nos adverte aqui. No mundo da política, todos os novos fenômenos precisam ser observados, não apenas na superfície, mas nós devemos principalmente indagar qual é o resultado provável disso, ou quais serão os resultados prováveis disso. A quem isso interessa nessa primeira superfície que eu sou capaz de enxergar? E abaixo dessa superfície? O que pode advir debaixo dessa superfície? É o que está acontecendo agora com essa PEC do STF, não é? Essa PEC aí que o Senado votou para acabar com as decisões monocráticas. Será que isso realmente fere de morte o STF? Será que neste momento não é possível que o STF goste disso, embora teatralize um desagrado? Será que não há por trás disso uma evidente ação de benefício ao próprio PT, embora a imprensa conservadora, a imprensa tradicional tenha falado de crise dentro do PT, porque o líder do governo votou a favor da PEC? O que é mesmo que pode estar por trás dessa PEC? Será que ela é efetivamente boa? São as perguntas que a gente precisa fazer antes de abraçar uma ideia, abraçar uma ação crendo apaixonadamente na superfície dela, crendo ingênua e bondosamente na superfície dela. Bom, na próxima aula, capítulos 4 e 5, este capítulo 3 já está no meu canal do Telegram, à disposição de vocês, com todas as minhas anotações e grifos. E eu colocarei também hoje o mesmo capítulo lido e anotado por Napoleão. Então é interessante, por exemplo, ver como é que Napoleão viu esses comentários que Maquiavel fez da França. Embora haja uma diferença de tempo aí, né? Claro, tinha que haver, né? Napoleão só poderia ler Maquiavel se fosse contemporâneo ou posterior a ele, que é o caso. Então, o que será que Napoleão achou desses comentários que Maquiavel fez em relação à França? Corram lá no meu canal do Telegram, que é canal Mauro Rosa, tudo junto com as iniciais maiúsculas, e tenham lá acesso
Napoleão, analisando Maquiavel e a original italiano. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a quarta aula.